No mundo da aviação, as estatísticas são cristalinas. Voar é 100 vezes mais seguro do que pegar a estrada com seu carro de confiança. Mas sejamos honestos, mesmo um único desastre aéreo pode tirar centenas de vidas. E você não vai acreditar como tudo pode desmoronar por causa de um único parafuso com defeito. Então, é possível ser sugado por um buraco na fuselagem como nos filmes? Quais são as suas chances de sobrevivência se o avião cair nas montanhas ou no vasto oceano? E quais são os pequenos detalhes que levam a acidentes mortais? Agora, vamos voltar no tempo para o dia 10 de junho de 1990, quando o capitão Timothy Lancaster decolou no voo 5390 da British Airways. Ele seguiu o procedimento de sempre, ativou o piloto automático e soltou o cinto de segurança. O avião estava voando a uma altitude de 5.300 metros quando o impensável aconteceu. O para-brisa à frente do capitão explodiu. Em questão de segundos, houve uma descompressão catastrófica. A porta da cabine foi arremessada, o espaço se encheu de névoa e vento girando violentamente. E o pior de tudo, o capitão Lancaster foi sugado para fora do buraco. Mas por um milagre, suas pernas ficaram presas no painel de controle e ele foi mantido ali pela força insana do vento do lado de fora. Enquanto o pânico tomava conta dos passageiros, a tripulação entrou em ação. Um comissário agarrou o capitão pela cintura, enquanto o outro lutava para recolocar a porta da cabine no lugar, permitindo que o segundo oficial, Alistair Atchison, estabilizasse a aeronave. Mas o piloto automático foi desativado e o avião começou a perder altitude rapidamente, colocando em risco as chances de sobrevivência das 87 pessoas a bordo. Mesmo iniciando uma descida de emergência, Atchison não tinha certeza se conseguiria pousar o avião sozinho. Para piorar, o comissário que segurava o capitão estava ficando exausto por causa do vento extremo e do frio, então seu colega teve que assumir a tarefa. A tripulação tinha certeza de que o capitão Lancaster não sobreviveria à pressão excruciante e à temperatura congelante de menos 17 graus Celsius. Começaram a surgir dúvidas sobre continuar segurando ele. No entanto, Atchison proibiu firmemente qualquer ideia de soltá-lo, temendo que o corpo do capitão fosse sugado para dentro das turbinas, o que condenaria o avião a um acidente catastrófico. Atchison entrou em contato com o aeroporto de Southampton e obteve permissão para um pouso de emergência. Naquele momento, o destino de todos a bordo estava inteiramente sobre os ombros de Atchison. 22 minutos após o incidente, ele conseguiu milagrosamente pousar o avião com segurança. As equipes de resgate chegaram rapidamente. Incrivelmente, os passageiros estavam assustados, mas, em sua maioria, sem ferimentos graves. O capitão Lancaster, por outro lado, era outro caso. Os paramédicos precisaram checar seu pulso para confirmar oficialmente que ele ainda estava vivo. Surpreendentemente, ele estava. Mais tarde, ele revelou que virou a cabeça para criar uma pequena bolsa de ar e conseguir respirar, mas logo perdeu a consciência. Surpreendentemente, o capitão Lancaster sofreu apenas com queimaduras por congelamento, um braço e um dedo quebrados e alguns cortes e hematomas. Após um período de tratamento médico e terapia psicológica, ele voltou para a cabine de comando, pronto para voar, apenas 5 meses depois. A investigação revelou que a catástrofe ocorreu porque ninguém conferiu o avião depois da substituição do para-brisa. O engenheiro responsável também decidiu trocar alguns parafusos, optando por versões meio milímetro mais finas, o que fez com que o para-brisa cedesse. Ainda assim, o final feliz do voo 5390 é uma exceção rara, e a comissária Michelle Honda, junto com a tripulação do voo 243 da Aloha Airlines, com certeza pode confirmar isso. Avançamos para o dia 28 de abril de 1988, quando o Boeing de 19 anos acumulava entre as ilhas do Havaí mais de 35 mil horas de voo e havia passado por 90 mil decolagens e aterrissagens. Naquele dia fatídico, o avião passou pela inspeção e completou 3 voos antes de decolar de Hilo com destino a Honolulu, levando 95 pessoas a bordo. O voo de 35 minutos começou como qualquer outro. A primeira oficial, Madeleine Tompkins, e o capitão Robert Schornsteimer estavam no comando, com Michelle Honda e mais 2 comissárias atendendo os passageiros. Mas quando o Boeing atingiu uma altitude de 7.300 metros, as coisas mudaram drasticamente. Uma descompressão súbita ocorreu na cabine. Em poucos segundos, o teto acima das 6 primeiras fileiras se arrancou e a porta da cabine foi arremessada. Naquele exato momento, a comissária Clarabelle Lansing estava conversando com passageiros, mas num piscar de olhos foi sugada pelo buraco. Outra comissária foi atingida por detritos e perdeu a consciência. Michelle Honda sofreu uma pancada na cabeça, mas conseguiu permanecer consciente e ajudar os passageiros. No entanto, havia pouco que ela pudesse fazer por aqueles que estavam expostos ao céu aberto, sob uma temperatura de menos 45 graus Celsius e ventos a 500 km por hora. Devido a essas condições extremas,
Ela nem sequer conseguiu chegar à cabine para verificar se os pilotos estavam bem, já que o contato via rádio havia sido perdido. Enquanto isso, Madeleine Tompkins e o capitão Sean Steimer viram o céu aberto onde antes havia o teto e perceberam que estavam diante de um problema sério. Sean Steimer, veterano experiente da Força Aérea, assumiu o controle da aeronave e iniciou uma descida de emergência, enquanto Tompkins conseguiu entrar em contato com os controladores de tráfego aéreo do aeroporto de Maui. Após uma comunicação frenética, receberam autorização para pousar, mas conseguir fazer isso seria quase um milagre. O avião começou a balançar de um lado para o outro após a descompressão, e mais tarde descobriu-se que eles não conseguiam reduzir a velocidade para 250 km por hora, o que é recomendado. Quanto mais o avião diminuía, mais difícil era controlá-lo. No meio de todo esse caos, Michelle Honda percebeu que o avião estava descendo e decidiu proteger a sua colega inconsciente, que estava deitada à beira da fuselagem rasgada. Ela achava que a colega já estava morta. Quando o capitão Sean Steimer se aproximou do aeroporto para preparar o pouso, um indicador mostrou que o trem de pouso dianteiro havia sido acionado. Porém, devido aos danos graves, ele não teve outra escolha a não ser tentar o pouso mesmo assim. E esse não era nem de longe o único problema. Ele conseguiu reduzir a velocidade para 315 km por hora, 75 a mais do que o recomendado para pouso. E então, o motor esquerdo do Boeing falhou. Sean Steimer não tinha como saber se ainda havia passageiros vivos a bordo, mas ele tomou uma decisão que mudaria vidas. Direcionou o avião à pista. Num feito que desafiava as leis da física, ele conseguiu pousar o avião. Esse pouso até hoje é lembrado como um dos mais incríveis da história da aviação. Segundo a física básica, o avião deveria ter se despedaçado ainda no ar. Além da fuselagem do motor, ambas as asas, a cauda e os estabilizadores estavam seriamente danificados. No entanto, a parte mais impressionante da história é que todos a bordo sobreviveram. 65 pessoas ficaram feridas, algumas com lesões graves. Os socorristas estavam tão sobrecarregados que tiveram que transportar os feridos em ônibus turísticos. A única vítima fatal dessa tragédia aérea foi Clarabelle Lansing, comissária de bordo com 37 anos de carreira. A causa principal do desastre foi a velhice da aeronave. Rebites desgastados, partes da fuselagem mal fixadas e corrosão do metal. Mas talvez a vida de Lansing pudesse ter sido salva se um passageiro que notou uma rachadura acima da cabine antes da decolagem tivesse informado a tripulação. Quanto aos passageiros do voo 261 da Alaska Airlines, eles não tiveram nenhum desses sinais vermelhos que pudessem alertar sobre o que estava por vir. No dia 31 de janeiro do ano 2000, esse voo decolou de Puerto Vallarta, no México, com destino a Seattle, fazendo uma escala em São Francisco. Entre os 83 passageiros estava Colin Worley, de 34 anos, que havia comemorado seu aniversário no México, enquanto os preparativos para o seu casamento a aguardavam em casa. O voo seguiu tranquilo por pouco mais de 2 horas, até que, próximo a Los Angeles, algo deu muito errado. Os pilotos perceberam problemas com estabilizadores horizontais, um componente essencial para o controle da aeronave. O capitão Ted Thompson e o primeiro oficial William Tansky reportaram a falha ao pessoal em Los Angeles. Ambos eram ex-militares e pilotos experientes, mas não conseguiam entender por que os estabilizadores não estavam funcionando. Eles sugeriram um pouso de emergência, mas o controlador insistiu que o voo seguisse seu trajeto. Foi então que o inesperado aconteceu. A uma altitude de 9.600 metros, o avião entrou repentinamente em uma descida íngreme. Em apenas 80 segundos, mergulhou em queda livre. Os pilotos fizeram o possível, mantendo o pessoal em terra informado sobre a situação. Alaska 261, we are in a dive here. Quando o capitão Thompson disse com calma que o avião estava caindo, o controlador chocado pediu que ele repetisse. We're at 26,000 feet. We are in a vertical dive. Not a dive yet, but we've lost vertical control of our airplane. Os pilotos do voo 261 confirmaram que haviam perdido o controle da aeronave. Houve um silêncio tenso no centro de controle, até que Thompson voltou a falar. 261, we're at 24,000 feet, kind of stabilized. Eles conseguiram nivelar o avião a cerca de 7.300 metros. Mas quando o capitão garantiu ao controlador que estava tudo sob controle, o primeiro oficial Will Tansky interrompeu friamente, dizendo que não era bem assim. O centro de controle e todos os envolvidos concordaram com Tansky. Depois de receberem autorização para um pouso de emergência em Los Angeles, o capitão informou os passageiros, tentando não assustá-los. Mas ninguém que tinha acabado de passar por uma queda em espiral seria enganado.
Colin Hawley já imaginava que seus planos de casamento haviam se desfeito. Enquanto isso, o capitão Thompson queria ter certeza de que conseguiria controlar o avião durante o pouso. Então solicitou espaço aéreo e livre permissão para descer até 3.000 metros sobre o Golfo da Califórnia. Se algo desse errado, poderiam tentar um pouso de emergência na água, evitando atingir áreas residenciais. Essa foi a última mensagem recebida do voo 261. Alaska 261, you over here with me? Yes, sir. O controlador não conseguiu mais contato com a Air Alaska. Então, pediu aos pilotos de 2 aviões próximos que verificassem se conseguiam avistar a aeronave. 19 segundos depois, veio a pior resposta possível. Naquele momento, enquanto os pilotos da Alaska Airlines se preparavam para o pouso, os estabilizadores da aeronave entraram completamente em pane. O avião mergulhou novamente em uma queda violenta. De repente, virou de cabeça para baixo e começou uma lenta tentativa de recuperação. Mas logo em seguida caiu no oceano a uma velocidade de 400 km por hora. O desastre aéreo aconteceu perto da ilha Anacapa. Todas as 88 pessoas a bordo morreram. Os socorristas conseguiram recuperar apenas 4 corpos. O restante desapareceu nas profundezas do oceano. Apesar dos familiares buscarem respostas, a Alaska Airlines alegou que havia inspecionado o avião no dia anterior ao acidente. Porém, a investigação revelou que a tragédia foi causada por um único parafuso, o responsável pelo funcionamento dos estabilizadores horizontais. Ele estava extremamente desgastado por falta de lubrificação. E isso não era tudo. Na época do acidente, investigadores federais já estavam analisando violações anteriores da companhia aérea, e o mecânico John Liotin havia entregue diversas provas contra a Alaska Airlines. Mas, em 2001, Liotin fez um acordo com a companhia, e o caso nunca foi adiante. No lugar de justiça, as famílias das vítimas receberam apenas um memorial com placas de nomes. Enquanto isso, a Alaska Airlines continua sendo uma das maiores companhias aéreas da América do Norte, assim como a Japan Airlines na Ásia. Seus aviões ainda transportam milhares de passageiros diariamente em rotas domésticas movimentadas entre Tóquio e Osaka. No dia 12 de agosto de 1985, um Boeing de 11 anos de idade realizava essa rota. Durante o voo 123 da Japan Airlines, havia um total de 524 pessoas a bordo, incluindo a tripulação. Uma delas era a jovem comissária Yumi Ochiai, que, para viajar, viajava como passageira naquela vez. O avião decolou e começou a subir. Na cabine de comando estavam o capitão Masami Takahama, o primeiro oficial Yutaka Sasaki e o experiente engenheiro de voo Hiroshi Fukuda. O que poderia, então, dar errado? Mas apenas 12 minutos após a decolagem, a uma altitude de aproximadamente 7.300 metros, algo explodiu a bordo. O avião foi imediatamente envolvido por uma névoa densa e as máscaras de oxigênio caíram na cabine e na cabine de comando. Yumi Ochiai e os outros comissários correram para ajudar os passageiros, enquanto os pilotos perceberam que algo terrível havia acontecido. O avião começou a tremer como um navio em alto mar durante uma tempestade. A tripulação entrou em contato com o controle de tráfego aéreo e pediu permissão para retornar ao aeroporto. O que os pilotos não sabiam era que haviam perdido o estabilizador vertical, o mesmo componente que causou o acidente da Alaska Airlines. E como sabemos, controlar um avião sem ele é praticamente impossível. Mas os pilotos perceberam outra coisa que os deixou sem palavras. O sistema hidráulico da aeronave havia falhado, e esse sistema era responsável por acionar o trem de pouso, controlar o avião e permitir a frenagem. Assim, o voo desgovernado da Japan Airlines 123 continuou avançando pelo interior do país, perdendo altitude e tremendo violentamente. Mesmo assim, a tripulação persistiu. A cerca de 4.600 metros de altitude, o Boeing conseguiu se estabilizar. O controlador de tráfego achou que o perigo havia passado e voltou a se comunicar com a Japan Air. Mas o capitão Takahama respondeu que o avião estava incontrolável e que seus esforços eram em vão. Apesar disso, continuaram lutando, até o momento em que o Boeing mergulhou em direção ao monte Takamagahara. A aeronave rapidamente perdeu velocidade e o capitão Takahama gritava ordens ao segundo oficial. Até aquele ponto, eles conseguiram manter o avião no ar por 32 minutos após a explosão. Mas então, a asa direita do Boeing bateu nas árvores da encosta da montanha. Takahama gritou, "É o fim", em japonês, e o avião mergulhou, explodindo segundos depois. Momentos antes disso, Yumi Ochiai sentiu uma série de solavancos fortes, e então seu assento se soltou, prendendo-a.
Ela não conseguia soltar o cinto de segurança, ficando presa, sem chance de escapar se houvesse fogo. Cerca de 20 minutos após o acidente, os militares dos Estados Unidos que estavam estacionados nas proximidades estavam prontos para enviar equipes de resgate, mas as autoridades japonesas proibiram a aproximação. O acidente ocorreu nas montanhas, a uma altitude de 1.565 metros, às 6h56 da tarde. Quando os helicópteros japoneses finalmente chegaram ao local da queda, a escuridão e o terreno difícil tornaram impossível o pouso das equipes de resgate. Do alto, eles não conseguiram ver Yumi acenando desesperadamente por socorro. Os socorristas decidiram voltar ao amanhecer, enquanto Yumi ouvia, horrorizada, o helicóptero se afastando. Depois disso, tudo o que ela ouviu foram sons da respiração pesada de outros sobreviventes e o choro de um menino chamando pela mãe. Mais tarde, tudo foi silenciado por completo. Após 16 longas horas, a equipe de resgate encontrou a parte traseira do avião e notou que havia uma mulher ainda se mexendo. Foi Yumi quem milagrosamente sobreviveu à noite. Junto com ela, Hiroko Yoshizaki e sua filha de 8 anos, Mikiko, também sobreviveram. Elas estavam sentadas na parte traseira do avião. A menina Keiko Kawakami, de 12 anos, foi encontrada no topo de uma árvore, praticamente ilesa. Infelizmente, ninguém mais sobreviveu. Entre os destroços foram encontradas várias cartas de despedida. Nos minutos finais antes da queda, passageiros se despediram de seus entes queridos e da própria vida. I never dreamed that the dinner we had last night would be our last together. Profissionais de saúde confirmaram que muitas pessoas sobreviveram à queda, mas não conseguiram sair dos destroços a tempo. Assim, o voo 123 tirou a vida de 520 pessoas. Essa tragédia ocorreu porque, 7 anos antes, o anteparo de pressão traseiro daquele Boeing havia sido mal reparado. Com o tempo, ele se rompeu, provocando uma descompressão catastrófica e o pior acidente aéreo da história do Japão. Então, se um único componente com defeito pode levar a uma tragédia dessas, será que a aviação é realmente tão segura quanto acreditamos? A verdade é que acidentes fatais podem acontecer mesmo com aviões que parecem estar em perfeitas condições. Alguns, inclusive, nem chegam a decolar. Essa é a história dos voos da KLM e da Pan Am. No dia 27 de março de 1977, o aeroporto de Gran Canaria, na Espanha, foi fechado devido a uma ameaça de bomba. Os voos programados para aterrissar lá foram desviados para Tenerife. Os passageiros, com razão, estavam frustrados. Coube à comissária de bordo da Pan Am, Dorothy Kelly, a missão de acalmá-los. Naquele dia, ela estava trabalhando na primeira classe em vez da parte traseira do avião. A comissária sênior estava nervosa para fazer os anúncios por causa do seu sotaque francês. Então trocou de lugar com Dorothy. A bordo do voo da Pan Am, havia 380 passageiros, na sua maioria idosos. Já o voo da KLM transportava 235 passageiros, incluindo 52 crianças. O aeroporto de Tenerife tinha apenas uma pista e, com os voos extras, ficou lotado. Para piorar, quando autorizaram as aeronaves a prosseguir, o tempo piorou rapidamente. Uma névoa espessa cobriu o aeroporto. Finalmente, o voo da KLM recebeu instruções do controlador: ir até o final da pista, fazer uma curva de 180 graus e informar quando estivessem prontos para decolar. O capitão Jacob Van Zanten seguiu as instruções e mandou sua tripulação se preparar para a decolagem. Enquanto isso, o capitão Victor Grubbs, da Pan Am, recebeu a ordem de seguir pela mesma pista, sair pela terceira taxiway e continuar paralelamente à pista principal. No entanto, o forte sotaque espanhol do controlador tornou as instruções difíceis de entender e o capitão Grubbs pediu esclarecimentos. You wanted to turn left at Charlie 1, taxiway Charlie 1. Negative. Taxi straight ahead. Up to the end of the runway, and then taxi right. Quando o voo da Pan Am chegou à terceira taxiway, foi instruído a fazer uma curva de 135 graus, algo quase impossível para aquele modelo de aeronave. A tripulação da Pan Am então presumiu que houve um erro e decidiu seguir até a quarta taxiway. Enquanto isso, a KLM informou que estava pronta para decolar. O controlador deu mais instruções, que o capitão Van Zanten interpretou como uma autorização para decolagem e iniciou o procedimento. O segundo oficial informou ao centro de controle: "Estamos indo." Como essa frase não fazia parte dos padrões internacionais, o controlador entendeu como um sinal de prontidão e respondeu: "Está bem." O capitão Van Zanten acreditava estar liberado para decolar. Ao mesmo tempo, a visibilidade da Pan Am caiu para 100 metros e eles não conseguiam encontrar a saída correta da pista. As luzes não estavam funcionando. Quando a KLM já estava decolando, o controlador pediu à Pan Am que avisasse assim que liberassem a pista. Alpha 1736, report runway clear. Okay, we'll report when we're clear. O engenheiro de voo da KLM ouviu isso e nervosamente alertou os pilotos de que parecia que havia outro avião ainda na pista.
Mesmo assim, o capitão Van Zanten estava convencido de que havia recebido autorização para decolar e respondeu com confiança que estava tudo certo. Quando os pilotos da Pan Am viram outra aeronave se aproximando, acionaram os motores em potência máxima para sair da pista o mais rápido possível. Mas o capitão da KLM também acelerou, esperando conseguir decolar a tempo. Só que já era tarde demais. Quando a KLM atingiu a velocidade de 259 km por hora, colidiu com a Pan Am. Naquele momento, a comissária Dorothy Kelly estava tomando café com 2 colegas quando o impacto a lançou pelo chão, direto para o compartimento de carga. Incrivelmente, ela permaneceu consciente e logo entendeu o que havia acontecido. Ela começou a orientar os passageiros em direção a uma abertura na fuselagem. De repente, começou um incêndio. Infelizmente, quando os bombeiros chegaram, foram direto para o avião da KLM, que já não tinha salvação. As 248 pessoas a bordo do voo da KLM morreram. Mas os socorristas da Pan Am só chegaram 20 minutos depois. Durante esse tempo, Dorothy, com um ferimento na cabeça e um braço quebrado, continuou salvando passageiros. Ela conseguiu puxar o capitão para fora dos destroços segundos antes de um dos motores explodir. Depois disso, os 2 ainda ajudaram a socorrer os feridos. Mais tarde, descobriram que apenas 61 pessoas do voo Pan Am sobreviveram, enquanto as outras 335 perderam a vida. Essa tragédia continua sendo o pior desastre da história da aviação, com um total de 583 vítimas fatais. Essa catástrofe aconteceu por causa de falhas de comunicação entre o centro de controle, os capitães e suas tripulações. E mesmo que muitos dos acidentes aéreos mais horríveis tenham acontecido décadas atrás, tragédias fatais continuam ocorrendo com uma frequência alarmante. Às vezes, são os menores detalhes, como um mal-entendido com um controlador de tráfego ou um parafuso meio milímetro mais fino, que levam ao desastre. Por isso, não se esqueça de apertar o cinto, clicar no botão de curtir e se inscrever no nosso canal. Afinal, são as pequenas coisas que nos mantêm voando.